Olá, tudo bem? Hoje eu queria trazer aqui para você um assunto que é muito importante, que acontece muito aqui na minha prática. É a resistência à insulina, que é um dos processos iniciais para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. E não esquece de deixar aqui embaixo a sua curtida e de ativar as suas notificações e de se inscrever no canal para receber mais conteúdo sobre saúde e bem-estar como esse aqui que a gente vai conversar agora. Olha só, toda vez que a gente come carboidratos, especialmente os açúcares e os carboidratos refinados, como tudo aquilo que tem farinha branca, os bolos e as massas, por exemplo, esse açúcar ele entra na nossa corrente sanguínea e automaticamente o nosso pâncreas ele secreta o hormônio insulina para bater na porta das células e tirar esse açúcar do sangue, e colocar dentro delas. É como se o hormônio insulina ele tivesse a chave da fechadura da porta das células, para transportar o açúcar do sangue para dentro delas, para que elas usem este açúcar posteriormente como uma fonte de energia. Mas daí, olha, como acho que todo mundo pode imaginar, as nossas células, elas têm uma capacidade máxima de armazenamento, desse açúcar. E quando chega o ponto que todas as células do nosso corpo já estão com seus tanques cheios, se ainda tiver um excesso de açúcar circulante no nosso sangue, essa sobra, ela vai ser convertida numa substância que ela chama glicogênio para ser armazenada no nosso fígado, e nos nossos músculos, para ser utilizada posteriormente também como uma fonte de energia rápida. Só para você saber como que funciona o mecanismo reverso, se você tiver com açúcar baixo no seu sangue, seja porque você está há muito tempo sem comer ou porque você está fazendo exercícios físicos por um período mais prolongado, o que acontece? O seu pâncreas secreta um outro hormônio chamado glucagon que manda mensagem para o seu fígado transformar aquele glicogênio que ele tinha armazenado lá em energia rápida. Da mesma forma, esse mecanismo, ele acontece com relação ao armazenamento da glicose que foi feito anteriormente nos nossos músculos, Bom, até aí tá tudo bem, esse é o mecanismo normal, Como que acontece o problema, O problema todo, ele começa quando sobra muito açúcar no nosso sangue, mesmo depois que as nossas células, o nosso fígado e os nossos músculos já estiverem com todas as suas capacidades de armazenamento lotadas, Nesse caso, o que acontece é que teu fígado acaba devolvendo um excesso de açúcar para o sangue e a sua glicemia sanguínea continua elevada, iniciando novamente um ciclo de produção de insulina. E aí, ao longo do tempo, se esse mecanismo ele continua acontecendo de forma muito crônica e constante, as células elas não conseguem mais realizar normalmente, as funções dela, porque elas estão sempre muito cansadas de receber energia, de tanto armazenar uma energia que não tem utilização, e aí isso é o início do processo de resistência à insulina, que é como se fosse o seguinte: as células elas começam a ficar cansadas, e elas adicionam uma fechadura a mais para dificultar o trabalho da pobre da insulina. Ou seja, elas só vão abrir a porta delas para tirar o açúcar do sangue para colocar dentro delas se tiver uma quantidade maior de insulina no sangue. E aí você também imagina o que pode acontecer, Em determinado momento o seu pâncreas vai ficar cansado de produzir tanta insulina, de uma forma tão constante e sempre elevada. E aí o seu fígado, o seu pâncreas também corre o risco de ficar cansado e entrar em burnout. Aí você tem o seguinte quadro, As suas células, elas colocaram uma fechadura a mais para atender os pedidos da insulina. O seu pâncreas está cansado demais porque ele tem que produzir cada vez mais insulina para fazer o mesmo trabalho, E aí isso pode ser o início, do desenvolvimento da resistência à insulina, que é o primeiro passo, efetivamente para diabetes do tipo 2. E atualmente estima-se que a diabetes do tipo 2, ela é praticamente 90% dos tipos de diabetes do mundo, tá bom? Hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sempre acho que a grande chave do sucesso é o equilíbrio, mas se a gente entender
como que os mecanismos no nosso corpo funcionam e de que forma, né, que as nossas doenças, onde que estão as raízes, né, das nossas doenças, eu acho que isso nos empodera muito e traz muito mais informação e reflexão para a gente eventualmente tentar mudar alguns padrões, né, e pensar em coisas novas para incluir, né, na nossa vida, se a gente quiser pensar numa saúde mais ampla, né, e mais consistente ao longo do tempo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser se comunicar comigo, quiser conversar a respeito de algumas estratégias específicas, né, para redução do seu consumo de açúcar ou de carboidratos, fique à vontade para me mandar uma mensagem aqui nos comentários ou por e-mail também, tá bom? E não esquece de deixar sua curtida aqui e de compartilhar esse vídeo para me ajudar a passar esse tipo de informação para mais e mais pessoas. Um beijo grande para você e fique com Deus.